Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que vocês estejam muito bem com a Santa Trindade, nosso Deus único. Meus caros amigos, vocês que têm compartilhado do canal com seus amigos e afins, muito obrigado. Não deixa de dar aquele seu like para que o algoritmo do YouTube possa aí distribuir ou informar, como alguns dizem, né, para mais pessoas. Enfim, comente sobre os vídeos. Talvez, se você quiser algum assunto importante aí do Novo Testamento, você põe lá, ó, vamos tratar sobre esse assunto, e aí a gente vai ler com carinho e poder responder e também montar conteúdos aí para a nossa edificação. Quero agradecer a você que tem aí se inscrito no canal, você que é novo inscrito no canal. Vamos aí procurar chegar a 1000 inscritos. Vamos fazer essa força aí para que esse canal, que é de exposição bíblica nas ramificações teológicas, bíblicas, históricas, sistemáticas e práticas, possa mais pessoa ter acesso, conhecimento, crescer na graça e no conhecimento. Você que tem acompanhado o canal, a gente tem feito exposições aí dentro do Novo Testamento, aonde eu quero trazer elementos e aspectos históricos, sociais, políticos e religiosos, antes da gente poder entrar nos livros que o Novo Testamento apresenta. São 27 livros, de Mateus a Apocalipse, autores judeus e um gentio, que é Lucas. Enfim, a gente abordar aspectos importantes, temáticas, né, que possam ser provocativas, desafiantes e que fazem com que a gente possa pensar acerca da palavra de Deus. Vivemos num contexto muito tenso, de diversos desafios, e a gente precisa da palavra de Deus. Vamos lutar, batalhar diligentemente pela fé que foi entregue a nós. Sem mais delongas, vamos falar aí sobre Herodes Antipas, um outro filho de Herodes o Grande. Período herodiano dentro do Novo Testamento, onde nós estamos vendo abordagens que os evangelhos abordam, mas também o livro de Atos dos Apóstolos, o Evangelho, as boas notícias de Deus. Atos dos Apóstolos, um livro histórico, onde você tem aí, ou a gente pode nomear também Atos do Espírito, a expansão do Evangelho por meio dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, testificando e testemunhando sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem mais delongas, então vamos falar um pouco aí sobre esse período herodiano, e eu quero abordar com você Antipas, um outro filho de Herodes, que reinou dentro de um período 4 AC a 39 DC. Ele nasce por volta do ano 20 AC e morre no ano 38 DC. Basicamente, Herodes Antipas, ele vai governar a Galileia e a Pérea, que são regiões ali da Palestina antiga. Se você tiver um mapa ou no texto ou na Bíblia de estudo, um mapa, você vai perceber que é bem ali um miolinho, ali o centro, basicamente, ali da Palestina antiga. Então, Herodes, ele sobe ao poder e ele vai ter algumas ações. Ele é filho de Herodes o Grande, juntamente com Maltace, uma samaritana. O seu irmão é Arquelau, né, que depois foi banido, né, para Gália, enfim. Mas Antipas, ele vai dar também sucessão ao governo do seu pai, Herodes o Grande, e ele vai reinar durante 43 anos. Ele vai construir nas margens do lago da Galileia uma edificação, segundo os modelos gregos, em Tiberíades. Nós estamos falando ali da região norte da Palestina antiga, onde você tem pescadores, está próximo do Mar Grande, que também tem uma referência
nos dias atuais chamado Mar Mediterrâneo, enfim, ali na Galileia dos gentios. Então, você tem uma influência pagã de construções e edificações. Um dos legados gregos de Alexandre o Grande foi também influenciar não só pela língua grega, mas também pelas suas edificações gregas. E ele vai construir ali nas margens algumas edificações, algumas casas, alguns comércios, alguns pontos referenciais que tem esses modelos gregos. Seu governo era de muita astúcia, um homem hábil no governo, extremamente também violento, nada confiante. Jesus o chamou de raposa, para vocês terem uma ideia. Então, é um homem extremamente perigoso. Você tem, dentro do contexto de Antipas, uma declaração de João Batista, porque ele foi casado com a esposa de Filipe, um outro irmão dele, que era casado com Herodias e que se tornou mulher de Antipas, e que essa mulher trouxe algumas complicações para o próprio Antipas posteriormente, para vocês terem uma ideia. O banimento de Antipas ali da Galileia, da Pérea, tem muito a ver também com esse casamento com Herodias, para vocês terem uma ideia. Teve guerra com o pai da sua legítima esposa. Ela, no caso, né, foi repudiada como mulher, que era a filha de Aresta, rei da Arábia, que acabou sendo derrotado mais lá na frente. Mas dentro desse período histórico aí aconteceu algumas inquietações, porque Herodias amava também o poder. Antipas ele é exilado para Lião, na Gália, em uma manipulação política por Agripa I, que é amigo de Calígula, e aí ele morre por volta do ano 38. Você vê que dentro da própria casa de Herodes, ou da dinastia, ou da família ali de Herodes, Agripa I, né, que é filho de Aristóbulo, que morre. Agripa I, ele é filho de Aristóbulo, neto de Mariana, que é da descendência da Macabeia. Você tem aí algumas conspirações extremamente envenenadas por um histórico complicado dentro dessa família, para vocês terem uma ideia. Então, Agripa I, ele acaba aí também aí conspirando, e Antipas é exilado. Nós estamos falando de poder, até porque Calígula ele tem um reinado como imperador romano não muito bem sucedido. Calígula é um déspota, é um louco. A gente tem um vídeo aí que a gente fala de Calígula dentro do período histórico aí do Novo Testamento, que está correndo paralelamente, né, com a expansão do Evangelho. E aí você tem esses conchaves, essas ligações políticas, tá certo? Dentro desse contexto, a Bíblia vai falar algumas retratações de Antipas. Agora, a gente vai falar um pouco do que a Bíblia fala sobre esse déspota, sobre esse homem também que é violento, é brutal, sedento de poder, também manipula muito bem a sociedade antiga daquela época, a Palestina antiga. O que a Bíblia fala sobre Antipas? Antipas é denunciado por João Batista de adultério. Adultério é um pecado brutal, violento diante dos olhos de Deus. E Antipas ele acaba casando com Herodias, esposa do seu meio-irmão, chamado Herodes Filipe I, e por algumas manifestações de maldade. Então João Batista ele traz uma mensagem contundente para Herodias, que está registrado nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Para quem não sabe, sinótico significa semelhantes.
Mateus capítulo 14, no versículo 3, o texto vai dizer assim, ó. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Vamos lá para Marcos capítulo 6. É interessante, nós vamos ler os sinóticos aí para você perceber a importância de um profeta dentro de uma nação, denunciando o pecado, mas também com a proposta de que haja arrependimento do pecado. Marcos capítulo 6, versículo 17, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Então, toda essa trama venenosa de ódio por Herodias, que é casada com João Batista, é porque é declarado por João Batista que eles estão num relacionamento ilícito. E essa mulher trama posteriormente a morte de João Batista. Lucas, capítulo 3, também tem um registro, a partir do versículo 19, sobre essa questão. Olha que interessante. Quando a gente for falar da biografia de João Batista, aí a gente vai falar mais coisas. Mas, atendo-se a Herodes Antipas, o texto bíblico fala assim, ó, Lucas 3, eu vou ler o 18, 19 e o 20 para ficar mais compreensível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Então, João Batista, como profeta de Deus, arauto de Deus, que veio preparar o caminho a Cristo e também fazer com que o povo de Israel, as pessoas que viviam na Palestina antiga, pudessem se arrepender dos seus pecados. A gente vai falar posteriormente das mensagens contundentes de João Batista. Mas João, se dirigindo a uma autoridade política e social na Palestina antiga, ele declara que é ilícito o casamento de Antipas e também aborda as maldades que Antipas fazia na Palestina antiga. Então, você tem aqui uma palavra de Deus através de João Batista para que Antipas pudesse se arrepender. Houve arrependimento? Pelo contrário, mandou prender João Batista e arrancou a cabeça dele, para vocês terem uma ideia. Ele assassinou o profeta. Além de tudo isso que nós estamos falando, vamos olhar para algumas contextualizações do próprio texto. Mateus capítulo de número 14, versículo 3, nós já lemos. Vou ler o versículo 10. Ele diz: e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Marcos capítulo 6, olha só o que Marcos, que também é um discípulo de Cristo, retrata no seu evangelho. Marcos 6, versículo de número 17, fala: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandou prender a João e atá-lo no cárcere. Versículo 27. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João, e ele foi e o decapitou no cárcere. Lucas, capítulo de número 9, no versículo 9, o texto vai dizer assim, ó:
Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar a João. Quem é? Pois este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas. E se esforçava por vê-lo. Enfim, então você tem aqui a natureza brutal, violenta de Antipas, declarado biblicamente sobre a biografia de Antipas. Qual era o caminho que Antipas devia seguir? Porque você tem alguns textos falando que Antipas temia o profeta João Batista. O caminho era o arrependimento, mas como Herodias era uma mulher extremamente também malignizada e trouxe alguns problemas aí para Antipas, a ponto de mais para frente também contribuir para ser exilado no ano 38, você tem aí essa combinação, essa trama maligna, esse poder dessa mulher, onde ela manipula. Herodes, ele dá uma festa, pois é seu aniversário, e aí a filha de Herodias, Salomé, dança, ele já alterado de vinho, de bebida alcoólica, presente também muita gente importante ali da Palestina, no meio do aniversário de Herodes o Grande. Ele chama a filha de Herodias e faz a ela uma declaração no sentido de que o que ela pedir para ele, ele a concederá até metade do seu governo. E Herodias, sabendo disso, pede para sua filha pedir a cabeça de João Batista. Que coisa extremamente terrível que esse homem acaba cometendo em Israel, para vocês terem aí uma ideia. Lá em Marcos capítulo 6, no versículo 28, diz assim, Marcos capítulo 6, versículo 28, trazendo a cabeça num prato, entregou à jovem. Quem é essa jovem? É a filha de Herodias. E o texto fala, e esta, por sua vez, a sua mãe, que é a Herodias. Então, uma família de gente malignizada. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e depositaram no túmulo. Então, diante aí do aniversário natalício de Herodes, quando ele dá esse banquete, aí a sua filha, após dança, agrada a Herodes, e Herodes faz o quê? Herodes acaba cometendo esse ato brutal, violento, como rei, diante ali das pessoas que estão ali, ele não nega esse pedido, mesmo sabendo quem era João Batista e temendo esse profeta de Deus. Ele poderia negar? Poderia, mas não fez. Isso mostra o quê? Isso mostra aí tamanho da crueldade, da maldade, da atrocidade desse déspota que está no poder, juntamente aí com Herodias. Ele é acusado pelo próprio Jesus aí de uma raposa, como a gente falou posteriormente, no capítulo 13, versículo de número 31 e 32, o texto fala assim, naquela mesma hora alguns fariseus vieram para dizer-lhe, retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu, ide dizer a essa raposa, que hoje e amanhã expulso demônios, curo enfermos e no terceiro dia terminarei. Jesus não esteve nem aí com o mando dessa autoridade chamada Herodes. Jesus chama de raposa e diz ainda, em tom alto aí, para alguns fariseus ali que estavam em conchavo também para matar Jesus, e ele deixou bem claro, eu vou continuar fazendo aquilo que eu fui enviado para fazer, expulsar demônios, curar enfermos, aleluia, e fazer com que as pessoas pudessem dar glória a Deus. Então Antipas também é acusado por Jesus,
Olha a índole de Antipas. Herodes esteve em frente a Jesus quando preso pelas autoridades judaicas e romanas. A gente percebe, lendo o livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 8 a 12, Herodes Antipas está de frente com Jesus, embora Herodes Antipas, pelas manifestações de Cristo na Palestina antiga, ele desejava conhecer a Cristo e houve um encontro porque os algozes de Jesus o prenderam ali no Getsêmane, ali no Jardim das Oliveiras, quando o traidor Judas beija ele no rosto e vem uma turma com pedaços de pau armados para pegar Jesus, e Jesus dá uma palavra bem dura para aquelas pessoas, e os guardas lá do templo acabam prendendo Jesus e levam até o Sinédrio, aonde as principais autoridades de Israel fazem algumas brutalidades violentas com Jesus, para você ver como estava o espírito religioso daquela época, e também Jesus está perante uma autoridade aí corrompida, que é Herodes Antipas. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito querê-lo vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e escribas ali presentes o acusavam com grande veemência por causa de inveja. Jesus estava fazendo tantas coisas maravilhosas, benefícios que estavam acontecendo com o povo de Israel, e os judeus ali, os religiosos, estavam com medo, sabe do quê? De perder o status quo. Olha só, Deus manda alguém lá trazer um grande avivamento e vem a religião querendo sufocar a obra de Deus. Mas deixa eu deixar bem claro, os homens podem tentar querer sufocar a obra de Deus, mas não permanece, porque Deus é grandioso e a sua obra continua até os dias de hoje, poderosa e agindo. Os homens querem parar a obra de Deus, mas ninguém para a obra de Deus. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Na verdade, Herodes e Pilatos, a inimizade deles era por questões políticas e sociais, né? Um querendo mandar mais do que o outro. Um é governante a mando do Império Romano. Pilatos é uma autoridade porque ele é romano, e Herodes, o Antipas, ele também é um representante, mas ele tem um legado que vem do pai dele, né? Então ali tem algumas questões muito bem desenvolvidas de trama e de ter sede pelo poder. E aí, em razão de Cristo estar diante deles, ele veste Jesus Cristo de forma aparatosa. Por quê? Porque Jesus é aclamado como rei dos judeus, olha só. Então aqui nós temos aqui uma espécie, para você ter uma ideia, nesse retrato, de zombaria que está sendo feita aí por Antipas. Por isso que eu estou dizendo, ele teve a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, mas cada vez mais afundado aí nos seus pecados. O livro de Atos, capítulo 4, no versículo 27, também tem uma referência apostólica sobre esse fato. Atos é um livro escrito por Lucas para Teófilo, mas você tem um registro aqui na narrativa falando sobre isso. Atos 4, versículo de número 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Quem estava ali? Herodes, é o Herodes Antipas, Pôncio Pilatos, que é o governador romano, com gentios e gente de Israel, que de fato foram os algozes terrenamente, que de forma cruel
sentenciaram e fizeram coisas terríveis, atrocidades sem precedentes contra a pessoa de Jesus Cristo. E Herodes Antipas está no meio disso. Então ele é um homem extremamente malignizado. É o que a Bíblia retrata. Aqui está a biografia que a gente trabalha essas questões. Então está na Bíblia Sagrada, os textos que a gente acabou de falar. Panorama do Novo Testamento, do Grant, panorama do Novo Testamento do Untley, Novo Testamento e sua origem e análise do Tenney, e mundo do Novo Testamento aí, envolvendo o William Wright Jr., Mary Tenney e J.I. Packer. E também as imagens tiradas aí do Pinterest, para que você tenha uma noção. Então, basicamente, é o que nós temos de conteúdo de Herodes Antipas registrado na Bíblia Sagrada. Obviamente, você pode fazer pesquisas bibliográficas, pode ser que você encontre alguns registros a mais. Pelo menos nas minhas pesquisas aí eu não encontrei, mas você pode encontrar. Tem alguns livros importantes que a gente faz menção. Talvez você encontre algum registro na História dos Hebreus, um livro editado aí pela CPAD, do autor Flávio Joséfo, que não é cristão, e talvez História eclesiástica, que tem a ver com o cristianismo, de Eusébio de Cesareia, que foi um bispo da cidade de Cesareia. Pode ser que você encontre alguns registros ou alguma referência histórica aí desse governante. Talvez você encontre uma nota bem pequena, mas o que a gente tem suficiente, a Bíblia já deixou registrado. Ele tem uma má índole, um homem malignizado que convive com uma mulher também malignizada, que provoca aí o martírio de João Batista, que está à frente, cara a cara com Jesus, que também é um conspirador aí contra o Filho de Deus. Pensa que essas coisas diante do Senhor vai ficar impune? Não vai ficar impune. Conforme Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 a 15, esse homem não se arrependeu, vai estar perante o trono branco de Deus e será julgado. Olha só. E poderá terminar seus dias, conforme a Bíblia diz, no lago de fogo e enxofre. Nós não estamos condenando ninguém, não estamos sentenciando ninguém, porque quem sabe unicamente é Deus, mas olhando para o aspecto das Escrituras, esse homem não se converteu. Até onde a gente tem ciência, em pesquisa histórica, olhando e retratando pelas Escrituras Sagradas, esse homem fatalmente aí vai ter aí algumas complexidades eternamente. Enfim, a gente não está aqui para julgar nem fazer juízo de valor, mas sim para mostrar os aspectos de uma pessoa aí extremamente violenta, sanguinária, malignizada e que não era muito bem visto pela própria sociedade israelita antiga, para você ter uma ideia. Que Deus possa nos ajudar a compreender mais algumas questões aí histórica, social, política e religiosa. Permitindo Deus, a gente vai vir aí abordando também outros filhos aí de Herodes o Grande aí que tiveram uma rota terrível até o ano 70 depois de Cristo, porque depois do ano 70 o templo de Jerusalém foi destruído e também os judeus foram espalhados aí pelo Império Romano. E aí outros povos passaram até a habitar ali na Palestina Antiga até 1948, quando no nosso período histórico, no nosso tempo, no século XX, Israel voltou a ser uma nação novamente. Tá certo? Um grande abraço a todos, permitindo Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!